Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Eu quero que você abra a sua Bíblia, esteja com ela aberta aí, porque vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, um capítulo um tanto mais longo, mas estamos caminhando para a reta final do estudo desse capítulo juntos, e hoje vamos ler juntos e considerar um pouco o texto de Mateus capítulo 12, a partir do verso 38 até o verso 42. Então, diz assim a palavra de Deus. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. De modo muito interessante, nós vemos nesse trecho que aqueles líderes fariseus e saduceus, que nós já vimos eram incrédulos, eles não acreditavam em Jesus. Após ouvir aquele alerta de Jesus sobre a árvore e sobre o fruto, se voltam para Jesus e lhe chamam de mestre. Nós já vimos que essa expressão mestre, na verdade, era aplicada a Jesus por aqueles que não acreditavam que ele era realmente filho de Deus, de que ele era realmente alguém enviado por Deus. Essa expressão, na verdade, era indicadora de alguém que não acreditava, que não cria verdadeiramente em Jesus. E eles então pedem que Jesus faça algum tipo de sinal, algum tipo de milagre. Vejam vocês, meus queridos ouvintes, o absurdo desse pedido dos líderes judeus. Embora pareça muito fácil pensar, poxa, Jesus poderia ter feito ali mais um milagre, mais um sinal, algo extraordinário, e essas pessoas então creriam. Na verdade, era bem o contrário. Nós vemos aqui pelo menos duas realidades que o texto deixa claro o suficiente para que a gente possa explorar aqui e para que a gente possa pensar juntos. Primeiro, o fato de que Jesus jamais faria qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de sinal ou de milagre por comando humano. Tudo que Jesus fazia era por propósito divino. Havia propósito em tudo que Jesus estava fazendo. Se Jesus cedesse à pressão dos fariseus e fizesse algum tipo de milagre, ele estaria, na verdade, negando o fato de que ele estava ali por obra do Senhor e amando de Deus. Jesus estaria, na verdade, negando o propósito do Senhor para cada milagre que ele tinha feito, porque nós já dissemos isso e era verdade. Cada milagre, cada cura de Jesus tinha um propósito específico, e Jesus não estava ali simplesmente para fazer milagres. Ele estava ali para se revelar como Filho de Deus, ou seja, havia propósito por trás dos milagres. A segunda coisa que nós precisamos também ter em mente aqui é que, na verdade, Jesus estava fazendo com que as pessoas compreendessem quem ele era. O sinal, o milagre, era algo que deveria fazer com que essas pessoas compreendessem a verdade sobre Jesus. Mas esses homens aqui, na verdade, não criam e estavam tentando Jesus para ridicularizá-lo, simplesmente fazer com que Jesus caísse em sua lábia e caísse na tentação de se mostrar como alguém poderoso, justamente para ridicularizá-lo.
E nós não podemos nos esquecer do fato de que Jesus soberanamente conhecia e conheceu o coração deles. E ele, de maneira correta, chama aquele povo de geração má e adúltera. É o que ele diz no verso 39. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Ou seja, eles queriam mais um milagre. Faz aí mais um milagre, faz aí mais algum tipo de coisa extraordinária. Como se Jesus estivesse ali fazendo algum tipo de mágica. Como se Jesus estivesse ao comando deles, ao prazer deles, disposto a fazer aquilo que eles queriam, tão somente para poder ser mais uma vez ridicularizado. E outra realidade importante, nós vamos ver isso mais adiante no nosso estudo do livro de Mateus, é que, na verdade, essa geração não se convenceria que Jesus ou era o Filho de Deus, nem mesmo pelo maior milagre que Jesus menciona agora e ao qual Jesus alude, que é a sua própria ressurreição. Mas vejamos o que o texto diz. Jesus diz: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus aqui faz alusão ao profeta Jonas e ao sinal que lhe foi dado. O sinal aqui certamente é a própria morte do profeta Jonas e o fato de que Deus o levantou, ou seja, que Deus ressuscitou o profeta Jonas lá de dentro da barriga do grande peixe. Nós não temos garantia de falar que era uma baleia, mas o que nós temos aqui é a veracidade do relato bíblico do profeta Jonas e do fato de que ele foi sim engolido por um grande peixe, e certamente que Jonas chegou a morrer, porque o texto, e nós não temos muito tempo aqui para explorar isso, mas o texto lá no livro de Jonas dá a entender a conotação quando Deus diz: levanta-te, de que Deus estava na verdade ressuscitando o profeta Jonas porque ele havia morrido. Mas aqui Jesus alude ao que aconteceu com Jonas como um sinal, e ele faz a menção do fato de que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no coração ou na barriga daquele grande peixe. Verso 40 diz isso: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus aponta para a frente, Jesus aponta para o momento em que ele estaria no sepulcro 3 dias e 3 noites, lembrando que Jesus morreu numa sexta-feira e foi sepultado, e no domingo ele ressuscitou. E esse seria o sinal que aquela geração receberia. Esse seria o grande e maior sinal, porque não houve maior milagre realizado por Deus em Jesus do que a própria ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. Pela sua ressurreição, Jesus realizou o grande e maior milagre de poder conceder então a vida e vida eterna através da sua própria ressurreição. Jesus aqui aponta para essa realidade através da realidade figurada do sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também Jesus estaria 3 dias e 3 noites no sepulcro e ressuscitaria. E mais que isso, Jesus traz a realidade para a implicação desse grande sinal em termos daquela geração, lembrando aqui, ecoando, reverberando algo que Jesus já tinha feito quando ele falou das cidades impenitentes, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum. Jesus aqui diz que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Inclusive diferente daquelas cidades de Sodoma e Gomorra, de Tiro e Sidom, que na verdade não tinham se convertido, aqui aqueles da geração de Nínive que se converteram com a pregação de Jonas vão se levantar juntos no dia do juízo e vão exercer mais força
no juízo dessa geração que estava vendo alguém que era maior do que Jonas. Veja bem o que Jesus está querendo dizer. Aquela geração creu na pregação de Jonas e se converteu a Deus. Mas esta geração aqui está vendo alguém muito maior que o profeta Jonas e não está crendo. E de novo, Jesus chama a atenção para a rainha do sul, que era a rainha de Sabá, que esteve lá na presença de Salomão e viu as grandiosas obras e adorou a Deus. E o texto está dizendo que ela vai se levantar lá no dia do juízo e vai trazer essa constatação do juízo desta geração, porque alguém muito maior do que Salomão, muito mais sábio que Salomão, estava ali diante de seus próprios olhos, manifestado em carne, o próprio Filho de Deus, diante da multidão. E essa multidão, esse povo, e especialmente os líderes fariseus, não estavam reconhecendo a grandeza de Jesus, maior que Salomão, maior que Jonas. E essa geração seria condenada. Infelizmente, exatamente como Jesus disse daqueles líderes, muitos ali tinham no seu coração a maldade. Eram árvores más e do seu coração vinha justamente a maldade e que trazia como resultado os seus feitos, os seus atos. E Jesus estava dizendo: vocês são uma geração corrompida e os seus próprios atos vão trazer o juízo a vocês. E ai de vocês, porque vocês estão diante de alguém grandioso que Deus enviou, mas não estão reconhecendo. E isso pede, aqui ao concluirmos esse trecho, isso pede a constatação e uma pergunta, que a gente pode até dizer naquela expressão, uma pergunta que não quer calar. Você tem considerado a pessoa de Jesus? Você que tem ouvido essas mensagens do Evangelho de Jesus e ouvido falar dos seus milagres, daquilo que Jesus fez, do seu poder, do fato de que Ele ressuscitou, de que Ele morreu na cruz por você, o que está no seu coração? Qual é o seu juízo de Jesus? Qual é a sua avaliação? Você está também considerando a pessoa de Jesus? Certamente esse texto, as nossas mensagens, tudo que estamos dizendo acerca aqui do próprio Senhor Jesus, devem fazer você considerar a pessoa de Jesus. E eu quero então te perguntar, qual é a sua avaliação? Nós vamos ver no nosso próximo encontro, o nosso último estudo dentro do capítulo 12, a parte final do capítulo e a consideração final de Jesus, caminhando para o final do capítulo, a consideração final de Jesus acerca daquela multidão. Até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.